Nesta videoaula falaremos sobre o recurso de formatação automática de gráficos do Calc. Ele nos permite, por meio de uma tabela, criarmos gráficos como o de pizza, o de barra, dentre outros tipos disponíveis. Por meio dessa nossa tabela fictícia, nós faremos o seguinte: selecionaremos a nossa faixa de dados e aqui em cima no botão gráfico, nós teremos disponível já a tela do assistente de gráficos. Percebam que já foi criada uma prévia do nosso gráfico. Nesse ponto aqui, nós selecionaremos as opções específicas aqui. Nesse campo, podemos selecionar os demais tipos de gráficos. Cada um deles tem uma finalidade específica. Dependendo do tipo de dado que você quer apresentar, ele vai se encaixar melhor em determinado tipo de gráfico. No nosso caso aqui, utilizaremos um gráfico de coluna. Vamos clicar aqui no próximo, mais uma vez. E aqui, ele apresenta as nossas séries de dados. Percebam que cada uma dessas séries corresponde a cada uma das colunas da nossa tabela, com exceção da primeira, que vai corresponder aos campos do eixo X. Vamos em próximo mais uma vez, vamos dar um título ao gráfico. Dados demográficos de municípios. Vamos clicar em concluir. E aqui já está pronto o nosso gráfico. Porém, é interessante que sejam feitos alguns ajustes aqui para facilitar a leitura. Por exemplo, vamos adicionar aqui e aumentar um pouco o tamanho desse nosso gráfico. E além disso, vamos selecionar aqui as propriedades do objeto, clicando com o botão direito sobre o nosso gráfico, aqui sobre a área onde ficam as legendas do eixo X. Propriedades do objeto, rótulo. E vamos alterar a orientação daquele texto para 90 graus. Percebam que facilitou a leitura aqui. Vamos retornar aqui à opção de voltar. Os nossos nomes horizontais eles ficavam quase que sobrepostos. Dessa forma, facilita aqui a identificação de a que campo pertence cada um desses nomes. Percebam também o seguinte: nós temos 5 faixas distintas de valores aqui. Porém, 2 delas, escolas e hospitais, não aparecem aqui em nenhum lugar. Por quê? Na verdade, o que ocorre? Existem dados para essas faixas de valores, como nós podemos ver aqui na tabela. Porém, a ordem de grandeza dessas faixas de valores é muito inferior à dos demais campos. Portanto, não é indicado que no mesmo gráfico apareçam essas 2 faixas com 2 ordens de grandeza tão distintas. Isso dificulta a nossa visualização. Portanto, o que nós vamos fazer? Vamos remover essas 2 faixas de valores. Selecionando o gráfico aqui, clicando 2 vezes, de forma que apareça essa borda cinza, nós vamos clicar com o botão direito, intervalo de dados. Vamos selecionar aqui escolas e clicar no botão remover, bem como em hospitais e remover. Ok. Percebam que os espaços em branco contidos entre cada uma dessas barras sumiram. Eles correspondiam ao local onde estariam as outras 2 faixas de valores, escolas e hospitais. Vamos criar mais um gráfico aqui rapidamente, um gráfico de pizza, utilizando somente a quantidade de habitantes por cidade. Selecionamos aqui então os dados que nós queremos colocar no nosso gráfico e vamos agora pelo menu, inserir gráfico. Novamente aqui uma prévia do nosso gráfico. E agora aqui a opção, vamos selecionar gráfico de pizza, próximo, próximo novamente. Aqui está a nossa série aqui, apenas uma, população, vamos dar mais um próximo. Nosso título, vamos atribuir o título aqui para o nosso gráfico. Habitantes por cidade. Concluir. E pronto, nosso gráfico já está criado. Vamos melhorar rapidamente aqui a nossa organização para facilitar a visualização.
trazer esse gráfico aqui para baixo, aumentar um pouco o tamanho dele. Bom, o que está faltando aqui? Nesse nosso gráfico, não aparecem aqui as legendas para cada uma dessas divisões do nosso gráfico de pizza. Isso dificulta a leitura. Porém, não é impeditivo. Você tem uma ideia aqui. Você não tem como saber precisamente, mas tem uma ideia de quanto que é cada valor. Para que apareçam aqui as legendas, nós vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui, clicando sobre o nosso gráfico. E com o botão direito, vamos ver em propriedades do objeto. Na área aqui, rótulo de dados, nós vamos marcar aqui as opções. Mostrar valor como número, que vai mostrar o valor absoluto de cada uma das áreas lá, das faixas de valor. Ou valor em porcentagem, ou ambos. Nesse caso, vamos colocar ambos. Percebam que aqui agora nós temos os valores apresentados para nós. Tem a opção também de formatarmos aqui como que queremos que apareça esse número lá. Vejam que agora fica mais fácil a visualização e sabemos que esta faixa de valor em verde corresponde a 27% do total e com 23 mil habitantes para a cidade de Buritis. Qualquer dúvida, você pode acessar o menu de ajuda por meio da tecla F1 do teclado ou na opção aqui Gráficos, botão aqui no canto Ajuda. Com isso, nós concluímos a nossa videoaula de gráficos.